Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a refletir comigo em Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 24, onde a palavra de Deus nos diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Refletiremos nesse dia a respeito do tema: como entender nosso caminho? Podemos notar nesse texto das Sagradas Escrituras uma importante pergunta, a qual deveria ser feita por nós diariamente, e principalmente quando algo não dá certo. Observar Salomão indagar: como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Nos conduz automaticamente a refletir sobre alguns pontos que o texto aborda com o intuito de buscar alguma resposta. E sem sombra de dúvidas, o ponto de partida inicia-se em nós, nos nossos exemplos, na nossa conduta e principalmente na nossa integridade. Terão, sem dúvida alguma, grande reflexo na caminhada para a próxima geração. E Salomão, no verso de número 7 desse mesmo capítulo 20, vai dizer que o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Contudo, precisamos atentamente observar nossos filhos e não negligenciar essa importante tarefa que o Senhor nos confiou, pois essa tem sido a causa pela qual muitos têm seguido por caminhos que trazem desgosto a seus pais ou seus responsáveis. O alerta da palavra de Deus quanto a isso é: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Você pode observar isso no verso de número 11. Estamos vivendo um tempo onde estimular os mais jovens a exercer alguma tarefa básica é interpretado como exploração do trabalho infantil. Nesse sentido, muitos permanecem parados, inativos e começam a caminhada da contramão do que estabelece a palavra de Deus. E se eu e você observarmos atentamente o verso de número 13, nós perceberemos o que diz a palavra de Deus: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Podemos verificar claramente que, de fato, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, por meio da sua palavra. Quando nos desviamos do caminho estabelecido por Deus, estamos simplesmente preparando o pódio da frustração. Teremos na íntegra um grupo relevante de pessoas vivendo momentos obscuros simplesmente porque não prestaram atenção naquela placa que havia no caminho, que dizia: a quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. E essa placa, ela tem, sem dúvida alguma, um versículo-chave, o verso de número 20. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos dar um passo de cada vez. E principalmente, estimular as próximas gerações a seguir esse exemplo que é proposto por meio da palavra de Deus. E qual é essa proposta? A proposta é: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Se negligenciarmos a nossa tarefa na caminhada, a ambição desenfreada pelo materialismo continuará a se expandir, e coisas terão mais valor do que pessoas, pois a segunda placa que estava no caminho não foi observada. E essa placa, que afirma-se no provérbio de número 20, verso 21, diz o seguinte: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Portanto, nesta caminhada, lembre-se que existe uma placa final alertando: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto a um como o outro. Seguindo estes passos, você terá a resposta para a pergunta: como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, a você e a mim, a entender o nosso caminho. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe durante a nossa caminhada, seguindo-a com a orientação da palavra de Deus.